A paz dos seus irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E olha só, nós já estamos aqui na nossa lição de número 4, aonde nós iremos falar sobre promessas e obediência. Essas 3 primeiras lições, elas são exatamente um plano introdutório, tá? Para nós falarmos das promessas de Deus que hão de vir sobre nós. E nessas promessas, a partir do capítulo de número 5, nós vamos falar da promessa da salvação, cura divina, um novo coração, promessa de paz, promessas para pais e filhos, promessas da proteção divina, promessa de provisão, promessa da vida abundante. E nós vamos encerrar com as promessas de Deus são infalíveis. Então essa é a nossa lição, nossa revista, as promessas de Deus. E nesta lição de número 4, nós vamos falar sobre promessas e obediência. Nós vamos colocar as bases para que a promessa de Deus ela possa chegar sobre a sua vida, sobre a sua casa, e tudo aquilo que o Senhor te prometeu, ela possa ser alcançada por você. Então fica conosco, tem muita coisa boa aí nessa nossa lição. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que a obediência é um dos temas centrais, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E no seu entendimento teológico é essencial para a compreensão da relação entre Deus e o ser humano na narrativa bíblica. Ao longo de todas as escrituras, a obediência é vista como a resposta ao chamado divino e a aliança estabelecida entre Deus e o homem. A palavra obediência, ela tem a expressão, ela é a expressão de uma palavra latina, certo? Que ela é composta de 2 partículas. Ob, que tem esta ideia de seguir, né, estar perto, e aucúrio, certo? Que vai falar de audição. Então, obediência é dar atenção, de estar, escutar, prestar atenção. Então, é neste ponto que nós entendemos a ideia de obediência, tá? E isso está ligado diretamente ao nosso textuário. O nosso textuário está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, que vai dizer assim: se me amardes, guardareis o meu mandamento. Esta palavra guardares, ela pode ser traduzida por obedecer. Se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. Tem a ideia de dar atenção, de estar focado naquilo que lhe está sendo pedido. E preste atenção que este versículo começa com se, é uma condicional. Se você me ama, ou seja, você pode amar ou não, mas como eu vou saber que você ama? A partir do momento que você guarda o mandamento. A verdade prática, ela diz assim: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam em diversas áreas da vida. Ou seja, todas as vezes que eu, Emerson, me disponho a obedecer ao Senhor, as bênçãos espirituais, nós vamos ter um tópico para falar só sobre as bênçãos espirituais, tá? Elas vão influenciar a nossa vida. Algo que nós precisamos compreender é que a minha vida, a tua vida, essencialmente ela é espiritual. E a nossa vida espiritual se reflete na nossa vida material. Então a obediência, ela vai trazer as bênçãos espirituais, e estas bênçãos espirituais, elas vão mover toda a nossa vida. Então esse daí é uma introdução do que nós vamos encontrar dentro da nossa lição. Esse material
que eu vou apresentar para vocês é o meu subsídio, certo? Que eu preparo toda semana. Toda semana eu preparo esse material, tá? Para minha aula. Então é um subsídio teológico, bibliológico, tem muitas referências aqui bíblicas, históricas, que ajudam nesta aula. Se você quiser receber esse material, eu tenho um link no WhatsApp que vai ficar aqui, certo? Nesse QR Code. Se você estiver na televisão, você pode apontar até o celular, vai direto para o nosso grupo do WhatsApp. Tem aqui na descrição do vídeo também, né? Tem aqui o link do WhatsApp e também vai estar ali fixado no primeiro comentário do vídeo, tá? Então nós temos aí o QR Code que está aqui, nós temos o link na descrição, tá? Tá lá, link do grupo do WhatsApp, e nós temos também o link do WhatsApp no primeiro comentário. Para que isso? Para você receber este material aqui, certo? Todas as nossas pré-aulas estão aqui, todo o material que eu vou redigindo está aqui à disposição sua, tá? Tem aqui o material dessa lição de número 4 e toda semana eu coloco um cardzinho da nossa leitura bíblica que eu vou deixar aqui, certo? Vou deixar aqui esse cardzinho, a leitura bíblica diária, para você colocar para os teus alunos e ir preparando a lição, tá bom? Se você já é inscrito, deixa um like, deixa um comentário, conte para mim uma experiência que você teve, que você obedeceu a Deus e o Senhor cumpriu o desejo do seu coração, aquilo que ele havia prometido. Certa vez eu estava cuidando de uma igreja e eu senti no meu coração, minha esposa também, que estava chegando o tempo de nós mudarmos. E aquilo, para quem cuida de igreja, conhece bem esse sentimento, que está vencendo o tempo, é tempo de mudança, mas nós não sabíamos por que isso não desenrolava. O Senhor já havia falado também, até que o Senhor falou comigo, falou com a minha esposa, que nós deveríamos cumprir a missão que nós fomos chamados para realizar naquele lugar. E o que acontece? O Senhor colocou alguns trabalhos nos nossos corações, e a partir do momento que nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos aquilo que Ele nos falou, automaticamente, as promessas de Deus aconteceram e a mudança que o Senhor havia falado conosco também aconteceu. Ou seja, todas as vezes que nós obedecemos ao Senhor, que nós obedecemos a Ele, Ele cumpre aquilo que tem prometido. Por quê? As promessas estão atreladas à obediência. Tá bom? Vamos lá para a nossa lição. O nosso primeiro tópico diz assim: a obediência no Antigo Testamento. Nós vamos falar de dois concertos aqui. O primeiro do Horebe, tá? E o segundo, o de Moabe. O que é o Horebe? O Horebe é o Monte Sinai, certo? É o Monte Sinai, a península, aquele bico que parece um triângulo, aonde quando o povo de Israel saiu do Egito, eles ficaram aproximadamente 2 anos ali no Horebe, ali no Sinai. Ali no Sinai, o Senhor deu os mandamentos. Foi no Monte Sinai que o Senhor falou com Moisés pela primeira vez, Êxodo capítulo de número 3. Ali o Senhor faz sair água da rocha, Êxodo capítulo de número 17. E também os mandamentos são dados ao povo de Deus do Horebe. Ou seja, o Horebe é o Monte Sinai, é o monte de Deus. Tá? E isso é importante nós frisarmos isso. Também é ali no Horebe que Elias vai se esconder de Jezabel, segundo a Reis, capítulo 19, verso 8 e 9. Tá? Então, este primeiro concerto que o Senhor vai fazer com o seu povo, ele tem como ideia de estabelecer o seu reino. Ou seja, este concerto vai pegar um povo que era escravo, uma nação escrava, e vai lhe ensinar as leis do Deus que é santo. Tá? Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal,
um povo santo. A nação de Israel deveria obedecer os mandamentos do Senhor. Para quê? Para poder viver todas as promessas durante a sua peregrinação no deserto. Ou seja, a ideia de Deus, quando ele dá as leis no Horebe, o concerto do Horebe, era transformar aquele povo de escravo em uma nação. O subtópico 2 diz assim: o concerto nas campinas de Moabe. Nas campinas, o Senhor vai renovar o concerto com o seu povo. Agora preste atenção. Toda aquela geração, praticamente toda a geração de 20 anos para cima, que saiu do Egito, morreu no deserto. Por quê? Porque a incredulidade, a desobediência, tiraram eles do foco. Qual era o foco? Era andar na presença de Deus. Por falta de fé, eles preferiram ouvir os 10 espias do que crer na promessa de Deus. E o que isso vai resultar? Resulta a morte de toda uma geração. Então, em Moabe, o concerto com seu povo é renovado. Mas fica muito claro que estas promessas estão condicionadas à obediência à palavra e à vontade de Deus. Deuteronômio 29, nós temos exatamente o que nós podemos chamar de um contrato, certo? Nesse contrato, todo contrato tem cláusulas. O que você deve, não deve fazer. Se você cumprir o contrato, você terá este privilégio. Se você descumprir o contrato, você terá esta consequência. É exatamente o que nós temos em Deuteronômio, capítulo de número 29. E no verso 9 vai dizer assim: guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo o que fizerdes. Ou seja, estas promessas estavam condicionadas. A promessa de prosperidade, de vida, de abundância estava o quê? Condicionada, olha só, à obediência. Então, a grande função deste concerto é deixar claro que o Senhor é o Deus que promete todas as bênçãos. Bênçãos de cuidado, bênçãos de proteção, bênçãos da sua presença. Porém, um alerta sonoro, um alerta muito audível fica para todo o povo, que a promessa está ligada à obediência. Dá uma olhadinha lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 8, que diz assim: guardais, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entreis e possuais a terra que passais a possuir. Tá? E é nesse ponto que nós entramos no subtópico 3, as promessas provenientes da obediência. Em Deuteronômio capítulo 9, nós temos a descrição das bênçãos e da maldição que seria lançada sobre o povo. O Senhor vai falar de 2 montes, o Monte Gerizim e o Monte Ebal. No Monte Gerizim, as bênçãos seriam pronunciadas. No Monte Ebal, as maldições seriam pronunciadas. E isto fica muito claro quando você volta um capítulo antes, né? Ali no capítulo de número 28, dos versos 1 ao 14, nós temos todas as bênçãos do Gerizim. Mas a partir do versículo 15, nós temos as maldições do Ebal. Do 1 ao 14, nós temos as bênçãos da obediência. Do 15 a seguir, nós temos a maldição acarretada pela desobediência. Deus prometeu que se o seu povo fosse obediente aos seus mandamentos, as bênçãos o seguiriam. As promessas divinas abrangiam todas as áreas da vida: família, trabalho, saúde, segurança. Tá? Abraão recebeu uma promessa de Deus, que seria pai de uma grande nação, porque obedeceu ao chamado de Deus para deixar a sua terra
e seguir em uma nova direção. Gênesis capítulo 12. Ou seja, todas as vezes que eu obedeço, que você obedece, nós tomamos a decisão de viver uma vida segundo Cristo. A obediência de Abraão foi recompensada com a realização de todas as promessas que o Senhor lhe deu. Ou seja, ele é pai de uma grande nação. Ele é pai das nações que estão na terra, conta os grãos de areia, mas também ele é pai de uma grande nação espiritual, conta as estrelas que estão no céu. No nosso tópico de número 2, nós temos o tema a obediência no Novo Testamento. Subtópico 1, um novo concerto. Se nós formos para Jeremias capítulo de número 31, versículo 33, o Senhor vai dizer que haverá uma nova lei, a lei da obediência, aonde a obediência estaria ligada diretamente ao amor e à vivência da palavra, certo? Quando esse novo concerto foi estabelecido em Cristo, o antigo concerto tornou-se obsoleto, ou seja, ele não foi totalmente abolido, mas novas circunstâncias, novos parâmetros foram estabelecidos. Não obstante ao novo concerto ter sido forjado por Cristo, ele não invalida totalmente o antigo. Por quê? Porque no antigo concerto, no Antigo Testamento, naquilo que foi dito pelo Senhor a Moisés, nós temos muitas revelações de Cristo. Então, o Antigo Testamento não está abolido, porque boa parte dele aponta para Cristo. E o Antigo Testamento é inspirado por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir, instruir em retidão. Os nossos primeiros pais, né, os primeiros cristãos, eles não tinham a Bíblia ele completa como nós temos hoje. Eles tinham o quê? O Antigo Testamento. E o Antigo Testamento é a base das promessas para o Novo, certo? O Novo Concerto, ele também é chamado de um novo concerto do Espírito, porque é o Espírito Santo quem outorga vida e poder àquele que aceita um novo concerto em Cristo. Ou seja, nós só podemos viver o novo concerto, esse novo pacto, se nós vivermos uma vida no Espírito. O nosso subtópico 2 diz assim: Jesus, o mediador. O Senhor Jesus, ele é o mediador desse novo concerto, desse novo pacto, profetizado por Jeremias. Isso nós encontramos em Hebreus capítulo 8, versículo 10. Tá? E à vista disso, desse novo pacto, nós encontramos o que? Uma promessa de amor e graça de Deus aos que respondem a essa chamada de arrependimento e esta vida de fé. E o que ele nos oferta? A salvação. Assim, este relacionamento em obediência entre o salvo e Deus dá a nós os termos desse novo concerto, em que Jesus é o verdadeiro mediador. Jesus é quem faz a mediação entre o homem e Deus. Tá? Quando você vai para Gênesis capítulo 15, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar Deus dando um concerto, fazendo um concerto com Abraão. Exatamente um pacto, aos moldes do Antigo Testamento. Tá? Abraão fende os animais, coloca ali e fica espantando os corvos que vão aparecendo. Até o momento que Abraão dorme. Quando Abraão dorme, o que ele vê? Ele vê a presença de Deus passando entre aqueles animais, garantindo que é Deus quem chama. E o que cumpre o homem é simplesmente obedecer à sua vontade. E é isso que o subtópico de número 2 vai falar. Obediência do novo concerto. Dá uma olhadinha
e mostra isso para os teus alunos, Filipenses capítulo de número 2, verso 8, que diz assim: assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e a morte de cruz. De quem eu estou falando? Da nossa maior expressão de obediência, que é o próprio Senhor Jesus. Nós precisamos compreender, irmãos, que a nossa vida cristã, a nossa obediência precisa estar vinculada àquilo que Cristo fez. Se Cristo obedeceu, eu preciso obedecer também. Nós precisamos viver uma vida de obediência. E olha só, a Bíblia vai dizer que ele entregando-se à obediência. Jesus no Getsemane, ele vai orar. E qual é a oração de Jesus? A oração dele é: Senhor, se possível, olha a condicional, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, faça-se a sua vontade e não a minha. Nós temos muitos exemplos de Jesus sendo obediente. João 6, 38. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Jesus dedicou toda a sua vida à obediência ao Pai. Jesus serviu e doou a sua vida pela obediência, porque era da vontade do Pai. Jesus se dedicou aos pobres, aos marginalizados. Jesus ensinou a humildade como um preceito, dom de amar e servir. Ou seja, Jesus é o grande exemplo de obediência, porque ele serviu de tal maneira que ele lavou os pés dos seus discípulos, para nos deixar o exemplo. Então, o nosso Senhor nos ensinou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Essa expressão também pode ser substituída, como nós já falamos, se me obedecer. Isso significa que o nosso amor pelo Salvador, que foi primeiro a obediência ao Pai. O Senhor viveu uma vida de obediência. Não pode ser apenas por palavras, mas em atos de obediência. Eu sempre que estou ensino para os meus filhos que falar, até papagaio fala. Tá? Agora, cumprir esta vida de obediência é uma outra história, certo? Quando nós vivemos esta vida de obediência, nós podemos desfrutar das bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência à palavra de Deus. Eu me prendo muito nas palavras de Cristo no Getsemane. Por quê? Porque as pessoas, todo mundo se diz obediente. Todo mundo diz que vive em obediência. Mas sabe quando a obediência, ela verdadeiramente ela é provada? Quando você tem que fazer algo que é contra a sua vontade. Obedecer naquilo que você gosta, naquilo que você aceita é uma coisa. Agora, quando você se obriga a fazer algo que é contra a sua vontade, algo que você não gosta, aí você prova a obediência. A obediência está em realizar a vontade de Deus, mesmo que seja contra a sua vontade. Um homem, uma mulher, quando toma a sua decisão por Cristo, ele vai contra a sua vontade, porque a sua vontade é viver segundo os padrões do mundo. Mas a vontade de Cristo é que ela vivam uma nova vida de renúncia ao pecado, afastamento daquilo que nos afasta de Deus. Então, esta nova vida fala o quê? Fala de uma experiência de obediência, total servidão do nosso ser a Cristo. E isso nos leva ao nosso terceiro tópico. O nosso terceiro tópico fala bênçãos provenientes da obediência a
Cristo. E o primeiro subtópico é bênçãos espirituais. Tá? As bênçãos espirituais no Novo Testamento podem ser entendidas de acordo com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que é considerada como uma das mais completas, mais ricas das cartas que o apóstolo Paulo nos escreveu. Nela, Paulo vai nos ensinar sobre a redenção em Cristo e como isso pode ser aplicado na nossa vida cotidiana e também na vida da igreja. Tá? Ou seja, as bênçãos espirituais não são para aquele momento de culto, não é para aquele momento de adoração apenas, mas é para ser levada todos os dias na nossa vida, no nosso dia a dia. Além de Paulo, o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro, capítulo 1, do verso de 4 a 8, diz que Deus guarda bênçãos ricas para o seu povo no céu, onde elas lá não perdem o valor, não podem se estragar nem ser destruídas. Por quê? Porque nós buscamos aqui bênçãos e recompensas. E essas bênçãos e recompensas aqui, elas se perdem. Você pede para o Senhor que o Senhor te abençoe para comprar uma casa, você compra uma casa. Você vive feliz com ela por um tempo, de repente você precisa de mais. Um carro, saúde, é a mesma coisa. Mas as bênçãos principais do Senhor são as espirituais. Nós, para tomarmos posse das bênçãos de Deus, é possível quando nós proclamamos as maravilhas do Senhor, mesmo aquelas que ainda não se veem. Isto cria o ambiente certo para que o Senhor possa manifestar a sua glória e assumimos daí uma postura de fé de quem sabe apossar-se das bênçãos do Senhor. Este é Abraão. Estes são os profetas, são os homens do Velho Testamento. Tá? Isso é Estevão sendo martirizado, Atos capítulo 7. Ele se coloca diante daqueles homens e ele sabe que aquele pequeno momento de sofrimento não há de se comparar com o que o Senhor tem preparado para ele. A morte de Estevão foi triste, mas as bênçãos espirituais são maiores. Pela morte de Estevão, o apóstolo Paulo, ele foi comovido no seu coração. Pela morte de Estevão, a igreja saiu a pregar. Pela morte de Estevão, teve avivamento. E Estevão teve a experiência de ver o céu, o sobrenatural, a glória de Deus. Ou seja, as bênçãos espirituais são maiores do que as bênçãos materiais. Mas o Senhor nos chama para viver as bênçãos espirituais também aqui, de uma família renovada, uma família que vê a glória, uma família que vê a presença. Então nós precisamos viver uma vida na presença. Outra bênção espiritual é a justiça e a paz. É interessante que em toda a Bíblia elas aparecem nove vezes conjugadas. 5 no Antigo Testamento, 4 no Novo Testamento, trazendo para nós a noção que ambas são resultados de uma vida de obediência. Né? O Salmo de número 85, verso 10 diz assim: a misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram, falando exatamente deste relacionamento que há entre a justiça e a paz, esta vida de obediência. Tá? A justiça, ela fala tanto da misericórdia do Senhor em perdoar o pecador, dando a este uma nova vida, apagando os seus pecados, dando um novo futuro, como também fala do desejo do Senhor em recompensar todo aquele que trabalha, realiza a sua obra. Né? E isso nós temos muito claro em Hebreus capítulo 6, versículos de 10 a 12. Quando Paulo escreve aos Efésios, do capítulo 2, e Tiago também escreve, eles deixam claro que a salvação não é por obras,
mas as obras acompanham a salvação. Já a paz que Cristo nos oferece, ela vai além da ausência de guerra. É uma certeza da presença dele em nós. Por quê? Porque ele é o príncipe da paz, Isaías 9:6. Porque esta paz excede todo entendimento, Filipenses 4:7. É um presente para todos os salvos, pois ela nos auxilia nos momentos de dificuldades, de angústia, tribulação e nos conduz em vitória. Assim, a obediência a Cristo gera em nós, olha a expressão, gera em nós justiça e paz no meio das turbulências. E o subtópico 3 vai falar sobre a alegria no Espírito. E uma das maiores promessas que se cumpriu em nós quando obedecemos a Cristo é exatamente a presença do Espírito e do Espírito Santo. Isso está lá a partir de João 14 a João 18. Nós temos aí uma vasta explanação sobre a morada do Espírito em nós. Não estou falando de batismo com o Espírito Santo. Estou falando do Espírito de santificação que vem sobre nós. É o Espírito Santo que nos traz paz e justiça. É um fruto que se desenvolve em nós. E também é um transbordar que nos enche de alegria, de paz, certeza, confiança. Essa presença do Espírito nos fazem, mesmo em dias de controvérsias, de lutas e angústia, nos levantar a cabeça, termos condições de vencermos todas as dificuldades, porque o nosso mestre diz, olha, no mundo tereis aflição, mas fica tranquilo, tenha paz. Eu venci o mundo. Ou seja, em Cristo nós podemos nos alegrar e também vencer o mundo. Conforme nos ensina as Escrituras, essa alegria não está condicionada a ambientes externos da nossa vida, mas é uma consequência da minha, da sua vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Santo Espírito nos enche de alegria. Para nós encerrarmos, nesta lição, nós vimos a respeito da obediência. E esta obediência, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, ela está voltada para uma vida dedicada ao Senhor, a Cristo. Vimos que mesmo que hoje o Novo Testamento, ele supere o Antigo Testamento, né, porque o Antigo Testamento ele tem a promessa de Cristo, o Novo Testamento tem o cumprimento, mas o princípio da obediência à palavra de Deus é o mesmo. Desta forma, há promessas de paz, justiça, alegria no Espírito para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. São promessas que estão condicionadas à nossa vida de obediência a Ele. Tá bom? Irmãos, Deus te abençoe e eu te espero semana que vem na nossa lição de número 5. Tá bom? Deus te abençoe. Até semana que vem.